Oi, pessoal! O tema do nosso trabalho é rabdomiólise e atividade física, e ele é composto por mim, Aline, e pela Sheline. Nesse trabalho, veremos o que é a rabdomiólise, as principais causas, a rabdomiólise associada à atividade física e alguns casos mais recentes que envolvem a rabdomiólise. Bom, primeiro precisamos compreender o que é a rabdomiólise. A rabdomiólise é um conjunto de sintomas clínicos e achados laboratoriais que são decorrentes do extravasamento de conteúdos intracelulares dos miócitos para a corrente sanguínea, em especial os eletrólitos, a mioglobina e as proteínas sarcoplasmáticas. Bom, aqui eu tentei esquematizar mais ou menos como que ocorre a rabdomiólise. No primeiro desenho, temos a representação de uma célula muscular intacta. Por algum motivo, que veremos daqui a pouco, essa célula sofre uma lesão e se rompe. Se a célula não está mais intacta, ela passa a liberar as várias substâncias intracelulares para o meio extracelular. Então, todas essas substâncias liberadas vão para a corrente sanguínea. O sangue, junto com todas essas substâncias, vão ser filtradas nos rins, e isso vai causar alguns problemas para os rins. Mas o que acontece para gerar danos aos rins? Bom, nas fibras musculares, temos a presença da mioglobina, que participa do processo de contração muscular e também do transporte de oxigênio. E, na sua composição química, temos a presença do grupo M. Quando ocorre alguma lesão nos músculos, ela passa a estar de forma maciça, de forma aumentada na corrente sanguínea e acaba se acumulando nos rins, causando uma insuficiência renal e até mesmo lesões renais. Por ter um baixo peso molecular, ela vai ser filtrada lá nos rins, e quando a concentração de mioglobina nos rins atingir de 0,5 a 1,5 miligramas, ela vai passar a aparecer na urina. E é possível perceber essa presença na mudança de coloração, que a urina torna-se um pouco mais escura. Os danos aos rins pelo excesso de mioglobina pode ter três causas. A primeira é pelo efeito tóxico da mioglobina. Na porção M, o ferro ele é oxidado e gera radicais livres, o que leva à lesão de células renais. E principalmente, essas lesões vão ocorrer nas regiões dos túbulos proximais dos glomérulos renais. E com isso, pode-se ocorrer necrose nessa região. Nessa imagem, é possível a gente observar a coloração das porções musculares de acordo com a oxidação da mioglobina. Quanto mais escuro estiver, mais oxidado está. Obviamente, isso não é uma imagem de um rim, mas é só para demonstrar para vocês a questão da oxidação da mioglobina. Bom, a segunda causa vai ser a vasoconstrição renal. O músculo que foi lesionado, ele passa a sequestrar líquido corporal, gerando uma depressão, ou seja, diminuição do volume sanguíneo. Isso faz com que o sistema de contrarregulação seja ativado, como, por exemplo, o sistema renina-angiotensina, vasopressina e o sistema simpático, e a consequência disso tudo é a elevação da pressão arterial. Nessa imagem ao lado, é possível observar a diferença de coloração quando há presença de mioglobina na urina e quando a mioglobina não está presente. A terceira causa é a obstrução tubular pelo cilindro de mioglobina. Quando a mioglobina está em um meio ácido, ela se precipita e interage com uma outra proteína, a proteína TAM-ROSALF, que está presente lá nos glomérulos renais. Essa interação promove a formação de cilindros e esses cilindros acabam obstruindo a região do túbulo distal do glomérulo. Ao lado temos duas imagens. A primeira é de uma biópsia renal, onde é possível observar os acúmulos de mioglobina, que estão mais escuros na imagem. E a outra imagem apresenta os cilindros que são formados e que foram encontrados na urina. Sistematizando um pouco de tudo que vimos até agora, quando o músculo é lesionado, temos a rabdomiólise. Na rabdomiólise, a gente tem a liberação dos componentes intracelulares para a corrente sanguínea. Um desses componentes que são liberados é a mioglobina. E o aumento da mioglobina na corrente sanguínea gera o chamado mioglobinemia. Consequentemente, com a filtração sanguínea lá nos rins, há também o aumento de mioglobina nesses órgãos, gerando mioglobinúria. A partir daí, a gente tem a formação de cilindros de mioglobina e também o efeito citotóxico das proteínas da mioglobina. E isso tudo pode gerar a necrose tubular aguda
e outros danos aos rins. Até agora vimos o que é a rabdomiólise, mas o que provoca a lesão muscular? Dentre as principais causas que podem levar à lesão muscular, temos o trauma com o esmagamento de grandes grupos musculares, que, por exemplo, pode ocorrer em um acidente, o esforço, como exercícios físicos extenuantes, que é o foco do nosso trabalho, a hipóxia muscular, infecções, problemas genéticos, alterações na temperatura corporal, como a insolação, drogas e toxinas e causas idiopáticas, que são causas não identificadas. Bom, agora vamos falar sobre radiomielose associada à atividade física. Sabemos que o exercício físico é uma prática essencial para a manutenção de um estilo de vida saudável. No entanto, a prática desportiva exagerada pode ter uma repercussão séria no estado da saúde dos atletas. A rabdomiólise induzida pela atividade ou pelo exercício, ela se define-se pela combinação de sintomas musculares, como mialgias, que são a dor muscular, fraqueza e edema, que é o inchaço, conhecido popularmente, e também com o aumento substancial da creatinase. Frequentemente, então, existir um aumento da creatinase após a realização de uma atividade física, porém, quando existe um aumento muito elevado dessa creatinase, ou também associada a evidências de lesão de órgãos-alvos, como, por exemplo, mioglobinuria ou diminuição da função renal e hepática, pode ser também um indício de rabdomiólise. A incidência de rabdomiólise tem vindo e aumentado na população saudável. Sabe-se, no entanto, que a rabdomiólise ela é comum na comunidade esportiva e durante a prática de exercícios, fatores que podem causar rabdomiólise incluem a experiência dos participantes. Então, muitos participantes eles não têm uma experiência, eles não praticam atividade física, então eles não têm nenhuma experiência. Também o nível físico, a intensidade, a duração e o tipo do exercício também são alguns fatores ali que incluem o desenvolvimento da rabdomiólise. Existem também casos de relatos de rabdomiólise em imigrantes que cruzaram a fronteira entre os Estados Unidos da América e o México. Então, após percorrer longas distâncias sob calor extremo e condições adversas, eles acabaram desenvolvendo essa doença, né? Outras modalidades de exercícios físicos também que são cada vez mais populares, como, por exemplo, o spinning e o crossfit, eles também estão associados com o aumento de casos de rabdomiólise. O spinning, ele é um tipo de treino cardiovascular de elevada intensidade que é realizado em bicicletas estáticas, na qual os seus participantes eles adotam várias posições e várias intensidades, o que envolve o uso repetitivo de grandes grupos musculares, como, por exemplo, os glúteos e os quadríceps. Assim sendo, então, indivíduos não treinados que realizam esse exercício com uma elevada intensidade, eles apresentam maior risco. A radiomielose induzida pela prática de crossfit, né? Então, o crossfit ele consiste num regime de exercícios de alta intensidade que combina com o levantamento de pesos e exercícios aeróbicos explosivos. Então, apesar de ainda haver poucos casos descritos, muitos pacientes eles apresentam a rabdomiólise em casos leves e acabam não procurando ajuda médica e fazendo tratamento em casa, que é por meio de descanso e hidratação. Também nos treinos militares é comum, podendo inclusive ameaçar até a vida de alguns participantes quando eles realizam esses exercícios sob temperaturas extremas, como por exemplo o TAF, né, que é um exercício militar ali de aptidão. Então existem vários casos de rabdomiólise descrita após a realização desses exercícios extremos, como por exemplo rastejamento em superfícies, que vão ali também desenvolver um exercício traumático, que requer ali do participante um esforço, né, muito grande. A rabdomiólise, ela é
clinicamente significativa e ocorre geralmente em indivíduos aparentemente saudáveis. Assim, pensa que vários fatores externos e internos podem contribuir para essa variabilidade, incluindo a capacidade aeróbica e anaeróbica, os padrões passados ali os comandos, né, passados ali na atividade física, a porcentagem de gordura corporal, o índice também de massa muscular, o tipo da composição da fibra muscular, o estado nutricional, idade, gêneros também são fatores. Além disso, existem também os fatores de riscos, que incluem ali os baixos níveis de atividade física, a introdução precoce de exercícios repetitivos e excêntricos, como, por exemplo, agachamentos, flexões e abdominais, a prática de exercício exagerada, como os treinos dos militares, algumas maratonas, e acabam aumentando o risco. Temos também o jejum, a hipocalemia, que é o nível anormal de potássio, a hipovolemia, que está associada à diminuição anormal do volume de sangue no indivíduo, como também não podemos deixar de citar as comorbidades e o uso de drogas, são fatores de risco. Os sintomas, então, os primeiros sinais são uma dor muscular prolongada ou extrema, que ele é considerado anormal, né, do que é esperado. A gente sabe ainda que esses sintomas, eles podem ainda ser acompanhados de náusea ou sem vômitos, e urina escura, ou anúria, né, que é a baixa produção de urina. É importante também salientar que depois da realização de atividade física intensa, a dor muscular é uma resposta normal do organismo. Então, muitas vezes, essa dor ela pode até persistir por vários dias, sendo parte do processo do desenvolvimento e reparação muscular, do qual resulta a hipertrofia, né? Em razão pela qual não se considera como um único fator para ser indicado como rabdomiólise. Da mesma forma, a urina escura, acastanhada, né? Ela não indica necessariamente o diagnóstico de rabdomiólise, dado que a cor da urina ela pode ser influenciada por vários outros fatores, como, por exemplo, a desidratação e nutrição. Então, para isso, para realizar o diagnóstico, o médico ele deve fazer uma anamnese, que é uma entrevista ali realizada pelo médico com o paciente, e também é necessário exames complementares, tais como de urina, de sangue, dosagem ali da creatina, do eletrólito, da mioglobina, né, para a gente saber, então, se é um caso de rabdomiólise e assim o médico dá o diagnóstico. O tratamento, então, nos casos de pacientes na presença de sintomas moderados, né, eles podem fazer o tratamento por meio da injeção de fluidos por via oral. Já nos casos mais graves, após o estabelecimento do diagnóstico, né, perante ali uma suspeita muito forte desse caso, é necessário fazer o tratamento com a fluidoterapia por via intravenosa, então com o objetivo ali de manter o débito urinário e utilizando então nessa fluidoterapia cristalóides, como por exemplo o riglactato. Assim, a fluidoterapia ela tem como objetivo primordial elevar o fluxo sanguíneo e aumentar assim a secreção de componentes nefrotróficos, né? Nefrotróficos, né? Que estão ali sendo desenvolvidos. Além disso, em casos gravíssimos, os pacientes eles vão precisar fazer o uso de hemodiálise. Vale a pena aqui lembrar que isso tudo ela deve ser analisada para que o paciente não chegue nesses casos gravíssimos, mas existem casos que chegam e ele pode vir até a óbito. Então, alguns casos mais recentes. Há diversos casos de rabdomiólise durante a realização de concursos públicos, como, por exemplo, naquele exercício ali do TAF, né? Então, morreu um soldado da PM ali no estado da Bahia, que ele veio a óbito após realizar esse teste, né? Esse TAF, justamente por conta da rabdomiólise. Além disso, a gente teve o caso de treinadores que foram indicados por assassinato de uma adolescente de 16 anos. Essa estudante ela estava em um treinamento para jogar no time de basquete e ela acabou morrendo ali por conta de uma rabdomiólise. Além disso, teve também o candidato que ele foi realizar um teste de aptidão para a polícia penitenciária e ele também acabou vindo a óbito. Temos também o caso de duas adolescentes chinesas que participaram de um desafio que elas deviam realizar 1000 agachamentos. E foi um esforço muito grande,
o que também acabou resultando ali numa rabdomiólise e elas precisaram ser internadas. E nós estamos falando de pessoas e a rabdomiólise, ela também pode acometer os equíneos, que ficam também ali expostos, né, um exercício físico excessivo, eles também acabam desenvolvendo a rabdomiólise. E é isso, pessoal.